Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 8 de outubro, 27º domingo do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos com maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar o meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis, e arrendará a sua vinha a outros, que lhe pagarão o produto no seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é a obra do Senhor, e é admirável aos seus olhos? Por isso eu vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse domingo, o 27º do tempo comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus conta uma parábola, dos agricultores homicidas. Um agricultor planta, com todo o carinho, com todo o zelo, uma vinha, coloca várias coisas boas, faz a cerca, os lagares para poder fazer o vinho. E então ele arrenda essa vinha a agricultores. E quando ele vai pegar os frutos, ele manda servos para pegar os frutos dessa vinha. O que esses agricultores fazem? Matam os servos do Senhor. Depois ele vai e envia em maior quantidade outros servos que também são mortos. E depois ele envia então seu filho. Mas nem o filho desse senhor da vinha esses homens respeitaram. Isso te parece familiar? Lembrando que essa parábola, Jesus estava contando, São Mateus aqui, ele escreve basicamente o seu evangelho, aos judeus da época. Então, é importante a gente se atentar a isso. Quem é o Senhor da vinha que Jesus nos diz nessa parábola? Esse Senhor da vinha é o próprio Deus Pai, que nos dá o mundo, Ele faz o mundo, Ele cria o mundo para nós. E também espera de nós frutos dessa bênção, frutos dessa graça. Só que aí
ele envia os profetas, né? Ele envia os homens de Deus. E o que as pessoas fazem? Preferem o mal, né? Sempre na história da salvação, a maioria das pessoas sempre preferiram ficar com o lado mal. Mesmo Deus Pai mostrando que aquele não era o caminho correto, né? Então mandaram homens, Deus manda homens, né, para anunciar a palavra, e as pessoas não dão os frutos necessários. Então, Deus envia seu próprio Filho, que é Jesus Cristo, e mesmo assim, os homens não o respeitam e o matam também. E Jesus aqui pergunta, né? Jesus aqui então estava predizendo a sua morte, né? Aí Jesus pergunta aqui no versículo 40: Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Ou seja, no final dos tempos, né? O que Deus vai fazer? Então, os seus discípulos responderam: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. E isso é uma realidade. De início, o povo escolhido de Deus, né, era o povo de Israel, eram os judeus, que não aceitaram Jesus Cristo. Então, né, essa herança que Deus deixa, ela se expande a toda a terra. Ela se expande, essa salvação, a todos os habitantes da terra, né, a todos nós. E isso é importante deixar frisado, né? Aquele que alcançar o reino dos céus, é o que Jesus diz aqui, ó. Serão os lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Qual é o produto que Deus quer depois de tudo isso que Ele nos dá? A nossa conversão, a nossa mudança de vida, o nosso querer estar junto dEle. Então, meus irmãos, nesse domingo, o 27º do tempo comum, que o Senhor nos ajude nesse processo de conversão verdadeiro, nessa mudança de vida, para que nós possamos dar frutos saborosos, agradáveis ao Senhor. O que é esse fruto? É a nossa vida, é o nosso querer estar junto dEle, né? Nossa mudança de vida através de palavras, através de ações, através da oração, da caridade. Que nós possamos nos esforçar e nos colocar diante do Senhor e sempre pedir: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa diferente, me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa mais comprometida. Que nesse domingo nós possamos voltar o nosso pensamento ao Senhor e clamar mesmo a Tua graça, a presença de Deus, para que assim, na nossa morte, na nossa passagem, né, para a vida celeste, nossa passagem para a eternidade, nós possamos nos encontrar verdadeiramente com o Senhor. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.